Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim? Sou vossa, sois o meu fim. Se aproxima a festa de Santa Teresa e, é claro, nós somos convidados nesse tempo a aprofundar a sua espiritualidade e a conhecer melhor a sua doutrina. Santa Teresa, ela foi arrastada para dentro do mistério de Cristo. Assim nós poderíamos talvez resumir a sua experiência de Deus em Cristo. Através da oração, ela se aprofunda cada vez mais na sua relação com Cristo. E até poderíamos afirmar que a oração de Santa Teresa é a realização do seu batismo, porque através da oração ela assimila cada vez mais profundamente o mistério de Cristo, o mistério pascal de Cristo, no qual ela foi mergulhada no dia do seu batismo. Então, a vida de Teresa é uma vida de encontro com Cristo, de apaixonamento por Cristo e uma vida de serviço à igreja. Porque quanto mais ela conhece a Cristo, mais a sua vida se torna um serviço à igreja, que é sacramento de Cristo. Então é impossível se encontrar com Cristo sem se encontrar com a igreja, esse lugar onde a graça de Cristo se manifesta. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você entende o mistério da igreja. Então, os dois amores de Santa Teresa foram Jesus Cristo e a igreja, porque ela percebia a igreja como esse lugar onde ela podia viver uma profunda experiência da graça. Então, nós olhamos para Santa Teresa e nós encontramos uma pessoa totalmente configurada a Cristo. Uma pessoa que compreende o seu mistério, o mistério da sua própria vida, no próprio mistério de Cristo. Ela tem uma frase que é muito bonita, ela dirá assim: em Jesus tudo se esquece, tudo se acha. Ou seja, quando ela se encontra profundamente na sua experiência mística com Cristo, ela experimenta uma profunda transformação, uma recriação, porque a partir daí ela começa a ser, desde a sua intimidade com Cristo, um Cristo que ela descobre dentro dela, ou seja, o castelo interior que somos todos nós, ele é habitado por Deus, ele é habitado pela própria Santíssima Trindade, por Cristo. Então é dentro de nós que nós nos encontramos com Deus, com a Trindade e com Cristo. A Trindade nos habita, Cristo nos habita. A porta para esse castelo é a oração. É através da oração que nós entramos no castelo que somos e nos encontramos com aquele que habita esse castelo. Então, quando nós vemos Santa Teresa, nós vemos que ela o tempo todo fala da relação dela com Jesus Cristo e com Deus. Quer dizer, Jesus Cristo é o tema da vida de Santa Teresa e não podia ser diferente, porque Jesus Cristo, de fato, é o centro da vida de todos os santos da igreja e Cristo deve ser o centro da vida de todos os cristãos. Cristo que nós devemos conhecer não somente através do estudo, mas através da espiritualidade, ou seja, da relação pessoal com Cristo. Então, Jesus Cristo não é só para ser estudado. Podemos estudar o Jesus histórico, e isso é muito bom, nos faz muito bem, mas não podemos nos esquecer de que estamos numa relação com Ele. Então, não basta conhecê-lo apenas com a nossa razão, com a nossa inteligência. É preciso amá-lo, conhecê-lo também com o nosso coração. E é interessante que quando Teresa fala de Jesus Cristo, ela insiste na humanidade de Cristo.
Quer dizer, o Cristo com quem ela se encontra é o Cristo que assumiu a nossa humanidade, é o Cristo que tem a nossa humanidade. Não é um Cristo que teve a nossa humanidade durante a sua vida histórica, não. É o Cristo que na ressurreição foi glorificado pelo Pai na nossa humanidade. E Teresa insiste muito na humanidade de Cristo, que ela chama de a sagrada humanidade de Cristo, porque na sua época havia uma tendência espiritualista de considerar a Cristo na espiritualidade apenas a partir da sua divindade. Ou seja, no fundo, por trás estava aquela heresia dos inícios da Igreja e que permanece até hoje, a heresia chamada de monofisismo. Que heresia é essa? É aquela segundo a qual a humanidade de Cristo foi absorvida pela divindade. É como se a humanidade fosse uma gota d'água no oceano da divindade. Ou seja, na época de Santa Teresa, alguns então consideravam Cristo só como divino, não como humano. Mas se Cristo não se fez homem, se Cristo não assumiu a nossa humanidade, a nossa relação com Deus nem seria possível, porque em Cristo a nossa humanidade é assumida por Deus. Em Cristo nós podemos ser divinizados, em Cristo nós podemos ser de fato elevados à comunhão com a Trindade, né? E a sua humanidade é a condição de possibilidade até mesmo da nossa salvação. Nós podemos ser salvos porque Jesus, na nossa humanidade, já foi glorificado pelo Pai. Então Santa Teresa ela vai insistir que o único caminho que nós temos para o nosso encontro com Deus é Cristo em sua humanidade. Quando ela tem uma percepção da presença da Trindade nela, ela vai dizer 3 pessoas, uma delas assumiu a nossa humanidade, a pessoa do Filho. Então a humanidade de Cristo é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Mas vejam, nós não podemos pensar a humanidade de Cristo só para o Cristo histórico. O Cristo da glória tem a nossa humanidade. Isso é importantíssimo para nós. Por isso Paulo pode dizer, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela está nesse Cristo da glória. E Teresa, por exemplo, ela vai dizer, vou ler aqui um pequeno trecho de uma de suas obras, ela vai dizer, e vi com clareza e continuei a ver, que Deus deseja para o agradarmos e para que nos conceda grandes favores, que os recebamos por meio dessa humanidade sacratíssima, em que sua majestade se deleita. Jesus é a porta por onde devemos entrar, é o caminho por onde nos vêm todos os bens. Quem o vê, vê o Pai. Ele é o nosso bem e o nosso remédio. Ela dirá ainda, a vida é longa, nela há muitos sofrimentos, e devemos ver como nosso modelo Jesus Cristo suportou, assim como seus apóstolos e santos, para padecermos com perfeição. Ou seja, Santa Teresa, ela na verdade, ela afirmará isso. Nós somos compreendidos por Cristo, porque Ele conhece a nossa condição, porque Ele a assumiu verdadeiramente. Então, quando Santa Teresa insiste aí na sagrada humanidade de Cristo, ela está mostrando que a nossa relação com Ele tem que ser a relação com Cristo que é muito concreto, que viveu a nossa história, que assumiu a nossa humanidade, que foi glorificado nessa humanidade. Portanto, nós não podemos nunca separar a divindade da humanidade, até porque a Igreja nos diz que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Mas, infelizmente,
essa heresia monofisista, ela está muito presente entre nós, que é aquela tendência de nos esquecermos da humanidade de Cristo, pensando apenas na sua divindade. Isso não é correto, né? Santa Teresa, ela concretiza para nós o Cristo. E claro, né, eu acho que o convite que Santa Teresa nos faz é esse, né, o convite para o mergulho no mistério do Cristo que assumiu a nossa humanidade, do Cristo que tem a nossa humanidade na glória, do Cristo que vem a nós nessa humanidade glorificada, que é condição de possibilidade da nossa salvação e da nossa relação com Deus. Então, só através desse Cristo feito homem nós podemos nos encontrar com Deus. Então, nós podemos, de fato, representar Cristo para nós na nossa oração, na nossa relação com Ele, de maneira, assim, muito concreta. Representar Cristo como aquele que nos conhece, como aquele que conhece os nossos sofrimentos, conhece as nossas mazelas e que olha para nós, portanto, com misericórdia, com desejo de nos conceder a sua graça, de nos conceder a salvação, para que nós possamos participar da sua própria vida. Então, em Santa Teresa, nós constatamos esse aspecto da doutrina da graça. Quando nós falamos da graça, nós falamos da nossa participação na própria vida de Cristo. De tal modo que poderíamos dizer assim, a graça é o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que Jesus nos enviou. E o conteúdo dessa graça é o próprio Cristo. Então, Cristo como o caminho que nos leva à Trindade. E tudo que existe na igreja, né, mormente os sacramentos, tudo que existe é para nos fazer experimentar Cristo em nossa vida. Ou seja, a igreja nos dá Cristo através dos sacramentos, através das suas estruturas. Ela existe para nos levar a essa experiência de Deus em Cristo. A oração, segundo Santa Teresa, é esse meio que nos aproxima dele, é esse meio que nos faz tomar consciência da presença dele em nossa vida, nos apropriar da nossa condição cristã. É através da oração que nós somos mergulhados no seu mistério. E essa doutrina de Santa Teresa, ela é muito atual, né? Sempre será atual, porque ela toca aí o próprio coração da experiência cristã. Então, Cristo, que não deve apenas ser estudado, que não deve ser apenas conhecido com a nossa razão, isso é importante. Quanto mais pudermos saber sobre Jesus, melhor, mas o conhecimento racional de Jesus não basta, é preciso um conhecimento interior, um conhecimento íntimo, é preciso experimentar. Santa Teresa nos convida aí, de fato, à experiência. Então, Jesus não quer ser apenas conhecido por nós, né? Ele quer ser amado por nós. E a melhor maneira de conhecer a Cristo é amando esse Cristo, que é Deus, e que tem a nossa condição humana, e que, por assim dizer, existe para nós, né? Paulo vai dizer que Jesus intercede por nós junto do Pai. Ou seja, exatamente o fato de possuir a nossa humanidade torna Jesus o nosso eterno intercessor. Ele está junto do Pai por nós. Ele está fazendo pressão sobre o coração do Pai a nosso favor, com essa nossa humanidade que ele assumiu. Então, que Santa Teresa nos ajude a nos encantar mais uma vez por Cristo, que nós amemos esse Cristo da glória, que é humano e que se dá a nós nos sacramentos, com o qual nós nos encontramos na nossa oração pessoal e na nossa relação com os irmãos, sobretudo com aqueles que mais aí necessitam, né, da nossa ajuda, do nosso amor, do nosso conforto. Então, que Teresa
interceda por todos nós e nos ajude a amar sempre mais a Cristo, nosso Senhor, esse Cristo que tem a nossa humanidade.